Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar de um tema que mistura três coisas bem atuais: migração, trabalho remoto e bem-estar. Trabalhar de qualquer lugar do mundo parece um sonho de muitos, mas será que é assim tão simples? Bom, hoje estou aqui com os meus colegas Faira e Miguel, obrigada por estarem aqui. Eu me chamo Júlia e estamos no âmbito da Unidade Curricular Desafios Contemporâneos do Trabalho pela Universidade Católica Portuguesa e preparamos esse podcast com muito carinho para vocês. Olá, sim, eu sou a Faira e essa é a ideia de liberdade total e tentadora. Mas quando deixas a tua terra, a tua rede, os teus afetos, o que parecia liberdade pode transformar-se em isolamento, solidão ou até numa perda de identidade. Eu sou o Miguel e, como a Feira disse, já falou um bocadinho do que vamos falar hoje, mas o tema vai se centrar principalmente em três histórias de três imigrantes. Um deles é um casal, que é o Eduardo e a Catarina, são um casal brasileiro que começou a vida em Portugal muito recentemente, e o outro é o Marcos, que é um migrante venezuelano e que já tem uma longa trajetória de imigração e de adaptações e trabalho remoto. Sim, vamos também cruzar essas histórias com investigações recentes, como o modelo multidimensional de bem-estar de Gargi Ranga, o conceito de coping ativo de Folkman e Lazarus, e os estudos sobre capital social de Putnam. Bom, comecemos com o Eduardo e a Catarina, que é o casal de brasileiros. Eles tinham carreiras firmes no Brasil. Ele era engenheiro naval e ela dentista. Mas decidiram mudar tudo, vieram para o Porto com os filhos pequenos, à procura de estabilidade e segurança. Eles chegaram com expectativas muito altas, claro, porque eles vieram do Brasil, logo já tinham, por exemplo, a questão da língua, que é muito parecida, e achavam que isso lhes ia permitir uma adaptação muito mais simples e mais fácil. Mas depois acabaram por se perceber que havia muitas diferenças culturais, tinham questões também em relação à saúde da família, e aquele sentimento de quando têm de começar do zero e todas as dificuldades que isso acarreta, e onde é que eu começo, qual é a primeira coisa que eu devo fazer, juntaram-se todos num pote muito difícil e numa situação muito complicada para eles lidarem. Sim, e durante a pandemia surgiu a oportunidade de trabalhar com marketing multinível, algo completamente novo para eles. Mas foi ali que encontraram um caminho. Estudaram, criaram uma rede internacional de contatos e construíram uma nova carreira, e tudo remotamente. Lembrando que também o marketing multinível foi um aliado muito importante nesse processo, porque realmente na pandemia, trabalhar de casa, no online, tudo foi se conectando, foi uma rede realmente que fez sentido, principalmente também a nível mundial, né, que estávamos vivendo essa pandemia, e foi uma ótima oportunidade a nível de trabalho para eles. Sim, e eles fizeram isso com muita intenção, ou seja, criaram uma rotina sólida, como acordar cedo, fazer exercício, tomar um pequeno almoço em família e depois cada um no seu espaço do trabalho. E no fim do dia desligavam os telemóveis e focavam-se na família para ter tempo de qualidade. Esse tipo de organização que eles adotaram entra diretamente no modelo das configurações de trabalho de cuidado, que é descrito da seguinte forma, que é a forma como as pessoas equilibram o trabalho pago com as obrigações e os afetos pessoais. E neste casal também há, felizmente, muita cooperação. Há uma divisão muito saudável de papéis e muito equilibrada entre os dois. Sim, agora se olharmos para a história do Marcos, o cenário muda um pouco. Ele saiu da Venezuela em 2015, foi para o Brasil, depois Chile e chegou a Portugal. A motivação foi sempre a mesma: encontrar as melhores condições de vida através do trabalho. E focando-se muito, muito nisso, sem olhar tanto para as outras áreas da vida. E ele, apesar de sempre ter trabalhado remotamente, no significó estabilidad emocional. Pelo contrario, Marcos describe una sensación fuerte y él le dice que a gente vive aquí, mas no se siente integrado. E esta questão agora mencionada também fica ligada logo à ideia do trabalho remoto.
especialmente, claro, no contexto de um imigrante, até de um imigrante de um país que não fala língua portuguesa como língua primária, e isto pode reforçar realmente uma grande desconexão com o país de acolhimento. Porque afinal, se ele está em casa basicamente o dia todo a falar com clientes que nem sequer são daqui, são do outro lado do mundo, como é que ele alguma vez vai poder ter contacto com a comunidade local? Vai ser muito difícil, simplesmente ele vai ter muito pouco tempo para se introduzir na nossa comunidade. Sim, e é algo que o Marcos descreve que muitos vão reconhecer. Antes, quando trabalhava presencialmente, o desejo era chegar a casa. Agora, com o remoto, ele queria sair de casa assim que acabava o expediente, ou seja, algo que antes era benéfico, era visto como algo positivo para ele, acabou se tornando um pouco pesado, justamente por confundir muito isso da vida profissional e a vida pessoal e a questão do isolamento também, dele quase também não ter tempo de sair de casa para socializar e para integrar com outras pessoas. Essa questão também é um ponto muito forte para Marcos e na história de Marcos. Sim, claro, é aquela inversão total. O espaço de conforto vira prisão. Estás ali, sempre no mesmo lugar, com pouca distinção entre trabalho, descanso e lazer. É por isso que é importante buscar rutinas ou atividades que gostas para sair desse lugar. E claro, também esta questão de estar sempre no mesmo lugar e não haver estas distinções de trabalho nenhumas, é assim, a certo ponto o bem-estar emocional começa a cair aos poucos e eventualmente desmorona, claro. Aliás, Gargaranga, num dos seus estudos, até alertam para isso mesmo, que este tipo de trabalho remoto realmente só é capaz de promover o bem-estar se tiver uma boa fundação, se estiver bem estruturado. Caso contrário, traz imenso cansaço, uma alienação enorme do resto da comunidade local e, claro, também traz um elevado nível de stress. Marcos também sentiu essa falta de separação devido aos horários confusos, às rotinas misturadas, entre várias outras coisas, e teve que improvisar um meio escritório em casa, porque as condições realmente não eram as ideais, que ele tinha ao seu alcance. Por outro lado, já no caso do casal, vemos uma abordagem mais consciente, quando as coisas eh, apertam emocionalmente, eles fazem pausas, ouvem conteúdos inspiradores, e o mais importante, apoiam-se um no outro. Claro que estas maneiras aqui que nós estamos a ver são todas um bocadinho de coping ativo, enfrentar o stress com muitas dessas estratégias conscientes, ajustáveis e que promovem equilíbrio, pronto. Mas é uma boa maneira de lidar com este tipo de stress, especialmente quando, pronto, tens um parceiro para te ajudar, ainda por cima no caso do casal. E ainda outro importante aspecto é que seria o propósito, e o Eduardo disse algo muito forte, que é conseguimos construir algo com impacto. Essa sensação de que o trabalho faz sentido é essencial para manter a motivação e a saúde mental, seja no trabalho, na vida pessoal, enfim, em qualquer área que seja, manter esse propósito e algo que realmente faça sentido para o indivíduo ou os indivíduos. E agora vamos falar da tal integração, que é uma palavra fácil de dizer, mas é difícil de conquistar. Quanto a isto, a Catarina, na verdade, até foi muito direta. Ela disse, inclusive, e cito, é preciso intenção e iniciativa. E, no caso, o casal aplicou logo isso, mal puderam. Começaram ao ginásio. Também, felizmente, tinham uma igreja à beira que correspondia, claro, à religião deles, o que foi ótimo para eles. E estes passos acabaram por se tornar uns pontos de apoio emocionais e sociais que de antes eles não tinham. Sim, e Putnam chama isso capital social, são os laços que criamos nas interações do dia a dia. Não é sobre grandes amizades logo de início, nem nada do gênero, mas sobre participar, fazer parte, estar presente, ou seja, tentar, dentro das condições e possibilidades de cada realidade, enfim, de cada pessoa, realmente tentar se integrar mais ainda na sociedade, com as pessoas e nos ambientes que estejam ao nosso alcance. E com o Marcos, ele percebeu isso mais tarde. Só começou a sentir-se integrado quando foi atrás das suas paixões.
a música e a dança. Procurou aulas, entrou numa banda e só aí começou a construir um círculo social, um círculo local. Ou seja, ele procurou suas paixões e a partir disso começou a fazer ligações ou conexões com as pessoas e começou a sentir-se mais integrado em Portugal. E realmente é bastante interessante ver como os gostos pessoais depois acabam por ser estas portas de entradas para começarmos a sentir este sentido de pertença à comunidade em que estamos. Não é preciso mudarmos completamente quem somos, não é preciso reinventar algo e deixarmos de ser quem somos. Basta simplesmente mesmo trazer algo connosco, algo aqui dentro que nós já somos, e trazer essa coisa para nos ajudar a conectar ao resto do mundo. E é nesse processo que se dá o enraizamento. Ou seja, porque não é só viver num país, é sentir que pertencemos a ele, mesmo que estejamos todos os dias a trabalhar para clientes em outra parte do mundo, enfim, seja onde for. Há algumas lições claras aqui. Primeiro, o trabalho remoto exige estrutura, tanto emocional, física e social. E, sem isso, o bem-estar fica frágil. Segundo, não podemos esperar que a integração aconteça sozinha. Temos de ser nós também a buscar um bocado essa iniciativa de querer participar, sair do digital, procurar estes contextos reais, criar as nossas próprias rotinas e tentar deixar a nossa própria marca, manter a nossa presença no sítio onde estamos. E terceiro ponto muito importante é as empresas têm um papel central, ou seja, apoiar os trabalhadores remotos, migrantes com encontros, espaços de partilha, por exemplo, e sensibilidade cultural é essencial, porque realmente faz com que as pessoas se sintam parte de algo, se sintam pertencidas, e essa sensação de isolamento, que não fazem parte de algum lugar, ou enfim, que estão integradas em um grupo de pessoas, fica muito menor. E é muito importante promover esses encontros e esses convívios com as pessoas e sendo promovido pelas empresas ainda melhor. Porque, como lembra a literatura recente, estar conectado digitalmente não é o mesmo que estar emocionalmente integrado. Sim. E agora estamos a chegar ao fim desse episódio. Esperamos de coração que essas histórias tenham lançado luz sobre o que significa recomeçar, seja profissional e emocionalmente também. E se este episódio, por acaso, vos fez lembrar de alguém que está a viver este processo, ou se conhecem alguém que conhece outra pessoa, até um amigo de um amigo, que possa partilhar de algum tipo destas histórias, não tenham medo de falar com eles, não tenham medo de partilhar este podcast com eles, porque uma história pode ser uma faísca de mudança completamente nova na vida de outra pessoa que nós nem conhecíamos antes. E como dice o Eduardo, nunca é tarde para recomeçar e construir um novo caminho. Muito obrigada por estares desse lado. Até o próximo episódio. E sempre lembrem-se que recomeçar é uma escolha corajosa e possível, e que com foco, com determinação e com coragem, todos os nossos sonhos e objetivos podem se realizar. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.